Eu quero ser mãe, mas não de repente agora, nesse momento. Eu vejo outros mitos, como, por exemplo, que a maior causa de infertilidade é da mulher. E não é, né? É igual pros dois. Eu era muito iludida, achando que era, assim, muito fácil. A cada 6 casais, um deles vai ter infertilidade. Qual que é o maior desafio das mulheres quando o assunto é fertilidade? Nada na medicina é 100%. Se alguém vender alguma coisa pra você falando que é 100%, é mentira. A idade é o principal fator da fertilidade feminina. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Mimosa Sessions, o podcast do Nova Brunch Club. Eu sou a Aline, fundadora da Nova e do NBC, e estou hoje com uma convidada super especial, a doutora Larissa Cavalli, que é médica, ginecologista, especialista em fertilidade. E hoje a gente vai ter uma conversa sobre esse assunto tão importante na vida das mulheres. Doutora, seja bem-vinda! Muito obrigada. Olá, meninas. É um prazer estar aqui dividindo a câmera com essa maravilhosa Aline. Muito obrigada. E fazer parte do NBC também. Doutora, vamos lá então, né? Para começar, se apresente, nos conte um pouquinho mais sobre você, tanto pessoal quanto profissionalmente. Vamos lá. Então, eu sou a doutora Larissa Cavalli, eu sou médica ginecologista, tenho pós-graduação em reprodução assistida, que é a área que eu mais atuo atualmente. Sou mãe, né, da pequena Lulu e me formei em medicina na PUC, né, aqui no Paraná. Depois fiz minha residência de ginecologia e obstetrícia no Hospital de Clínicas. Que e legal. Durante a residência eu percebi que eu gostava de reprodução, que era o que brilhava os meus olhos, era o que eu queria fazer pro resto da minha vida e fui seguindo nesse caminho. Aí fui para pós-graduação, fui para São Paulo, fiz a minha especialização lá e hoje atuo aqui em Curitiba fazendo essa parte de reprodução assistida. Que legal. E o que exatamente assim te despertou o interesse nessa área? Eu acho, Aline, que foi o fato de, como a maternidade foi algo que mudou muito a minha vida, né? Eu queria que as pessoas também tivessem essa possibilidade, né? Possibilidade de escolher sobre o planejamento familiar delas, ajudar os casais que não estão conseguindo engravidar a terem uma possibilidade de fazer um tratamento, de organizar, né? Como que vai ser essa parte da fertilidade mesmo, que é algo tão se fala muito, mas ao mesmo tempo tem muito tabu. Sim. Tem muita coisa que as pessoas deixam para depois, que postergam muito, né? E depois fica tudo mais complexo. Então, se planejar, é a palavra que me levou a fazer tudo isso. Nossa, e eu acho incrível. Realmente a evolução da medicina, né? No sentido em dar essa possibilidade para a mulher, por exemplo, postergar, né? Agora, Exatamente. gente, que eu tô, né, 30 a mais, esse assunto, eu já estava no bastidores ali conversando com a doutora, porque, né, é algo, né, eu quero ser mãe, mas não de repente agora, nesse momento, então é muito legal ter essa possibilidade hoje em dia, né, e agora que eu tô indo atrás de entender mais desse mundo, acho incrível. Muito bom. Que legal. E em que momento que você decidiu que você gostaria de construir, assim, a sua própria clínica? Então, eu decidi que eu iria construir a minha marca já na residência médica. Porque eu percebi que o atendimento do senso comum que a medicina tem é um atendimento muito de volume, é muito rápido. E eu queria fazer algo mais de acompanhamento, algo que fosse mais de confiança, com uma segurança maior para o paciente, que eu acompanhasse a jornada, tanto daquela mulher que vai se programar para engravidar mais para frente, quanto daquele casal que está tentando engravidar e não consegue, está passando por esse momento, que é um momento muito complexo e muito dolorido também, né, emocionalmente. Então, eu entendi que para fazer algo diferente, eu precisava construir o meu próprio tipo de atendimento. Que eu precisava ir para esse lado de mais autonomia. E foi assim que eu comecei o consultório, comecei a ter minhas primeiras pacientes, e uma pessoa vai indicando a outra. Legal. E é muito legal. E hoje é uma rede de e pessoas aquela coisa, que né? vão se A gente indicando. estava conversando com a doutora Ana, que veio aqui, ela falando, né, que, meu Deus, a melhor coisa é o boca a boca, né? Que você sabe que você o melhor teve um paciente. atendimento bom, que a pessoa se sentiu especial para ela indicar um assunto tão importante na vida dela, né? Exatamente. E assim, é uma coisa que é muito maravilhoso de ver, porque quando você começa a atender mais pessoas, né? E realmente a fazer diferença na vida dessas pessoas. Você começa a ser reconhecido por isso de uma forma muito linda, né? Então, por exemplo, ontem eu recebi uma cartinha escrita à mão de um casal de 3 páginas, meu Deus, linda demais. De 3 páginas, Chorei gente. horrores, porque assim, muito lindo, né? E foi um ano de tratamento, um ano de jornada até a gente descobrir, investigar, tratar e conseguir hoje dar alta para
com um bebezinho na barriga. Então, Nossa. assim, é muito bonito Gente, que legal. Deve ser muito É emocionante muito as coisas, né, emocionante. que você É muito recebe. Que emocionante. Tem legal. muitas histórias lindas. Que bacana. E como que é conciliar a Uhum. responsabilidade de acompanhar momentos tão importantes da vida das mulheres e dos casais que você acompanha? Essa é uma ótima pergunta. Eu acho assim que o médico que atende a reprodução assistida, ele tem que entender que às vezes aquele tratamento que ele está fazendo ali é um tratamento que vai repercutir na vida inteira daquele casal, do planejamento familiar deles, ou de uma mulher que vem congelar óvulos, por exemplo, que isso vai mudar a trajetória dela, né? Então esse Uhum. resultado é muito importante, mas também o acolhimento e trazer segurança para esse momento, né? Porque a reprodução assistida, ela é muito delicada, a gente tem muitas técnicas, mas precisa ter esse nível de segurança, precisa ter esse nível de entendimento sobre a parte hormonal, sobre a parte emocional, né? Então, Uhum. fornecer estrutura para esse casal que está passando por esse momento. É uma assistência com psicóloga, uma acupuntura, coisas que façam a Ai, tem gente ter várias coisas mais complementares ali. complementares, é uma equipe multidisciplinar, né? A gente que é médico, a gente não trabalha sozinho. A gente pode Uhum. organizar o cuidado dessas pessoas que passam pela gente, mas o principal é trazer segurança, é trazer acolhimento, é trazer toda essa parte que vai muito além do prescrever um medicamento, né? Uhum. Então, acho que é isso que a gente tem que aprender a conciliar dentro da medicina e é uma responsabilidade, sim, muito grande, né? A gente lida com vidas, a gente lida com expectativas, a gente lida com a avó que está em casa esperando o neto vir, né? Sim. Então, assim, são muitas coisas que vêm junto com o atendimento médico, é muito Que bonito. legal, que bacana. E agora, falando um pouquinho da jornada empreendedora, como que foi esse processo, né, de além de ser médica, ter que pensar como empresária também, como que Uhum. foi isso? Eu acho assim, Aline, que a gente, quando a gente quer sair da caixinha, né, o empreendedorismo ele vem com esse poder, né? Então, para você sair dos plantões, para você ir um passo a mais, você tem que pensar diferente. E o pensar diferente é entender que às vezes uma primeira consulta, para você conhecer um casal, né, você tem que dá um tempo muito grande, você tem que ter um acolhimento, você precisa trazer uma estrutura física na clínica, ter aparelho de ultrassom. Então, tudo isso faz parte do empreendedorismo, é pensar que a gente precisa pensar fora da caixinha, né? Então, acho que esse é o maior Olhar desafio. toda a jornada do paciente Toda a ali jornada, é dentro, exatamente né? essa palavra, né? Desde quando ele começa o primeiro contato com a secretária, ele tem que se sentir acolhido, ele tem que entender como que vai ser a consulta dele, o que a gente vai fazer, sim ou não, né? O que está ali nesses próximos passos de quando ele vem para a gente. Então, acho que o empreendedorismo é também pensar além, o que mais que a gente pode Uhum. fazer por essa pessoa, Que né? bacana, eu achei muito interessante. A gente teve uma aula na NBC de experiência do cliente, Maravilhosa, Liana, né? e aí a doutora estava falando do cuidado que ela tem ali, né, de mandar um presentinho, né, depois do atendimento, né? Nossa, eu achei muito legal, né? Realmente é É um lindo. pensar fora da Uhum. caixa que Aham. surpreende, né, o paciente. Exatamente. Então, esse casal que eu dei alta ontem foi muito engraçado, porque eu entreguei o presentinho e eu tinha escrito uma carta para eles. E daí eles falaram: a gente também escreveu uma carta para você. E Ai, que daí foi muito lindo, amor! assim, né? Essa troca é muito bonita. A gente vira amigo de verdade dessas pessoas que passam pela gente, Aham. porque é uma jornada de confiança, é uma jornada Sim. de muita superação também, né? Sim, que Então, legal. E o que você considera que a faculdade de medicina não ensina sobre empreender, assim, que te surpreendeu? olha, não ensina basicamente muita coisa que a gente deveria saber, né? Então, assim, a gente aprende sobre anatomia, a gente aprende sobre fisiologia, mas a faculdade de medicina, ela tem as suas limitações. Então, assim, ela não ensina como que você vai captar pacientes, ela não ensina como que você tem que se posicionar, não ensina sobre a parte do marketing digital, que hoje é tão importante. O Instagram, ele mudou a minha vida, ele mudou a minha Sim, carreira, ele pôde levar vídeos para pacientes que depois vieram para o consultório. Então, assim, toda essa parte ninguém fala pra gente, né? E sim. é uma das coisas que quando eu fui professora ali da PUC, né, da gineco, eu sempre falava para os alunos, falava, como que você vai se diferenciar? Porque médico tem de monte, né? Cada Uhum. vez mais a medicina tá formando muita gente. Mas como que você vai ser diferente? Como que você vai levar um cuidado que é teu?
que é diferente, que é personalizado, né? Então, assim, toda essa estrutura eu acho que é muito importante. Que bacana. E a gente vê mesmo aqui, até na agência, querendo ou não, a área da medicina, você precisa trabalhar muito a educação, né, do público, a Exatamente. conscientização, né, na tua área. Imagino que tenha muitos tabus que a gente já vai conversar sobre Exato. eles. Então, hoje em dia a gente consegue democratizar o conhecimento, né? Exatamente, E isso né? acaba formando opinião e formando autoridade, né? Com pra certeza. escolherem como profissional. Exatamente. Que bacana. Agora, vamos falar um pouco mais da sua área em específico. Como é a primeira consulta de um casal que está enfrentando infertilidade? A primeira consulta, esse primeiro contato, eu sempre gosto de deixar claro que a consulta não é só da mulher, embora eu seja ginecologista. Então, eu sempre vou avaliar o casal para entender os pontos de atenção que a gente tem que ter e também para entender qual que é o melhor rumo de tratamento para eles, né? Qual é o planejamento familiar deles, quantos filhos eles gostariam de ter, qual a distância entre um filho e outro. Então, tudo isso, esse planejamento de fato a gente faz. E durante a consulta, além de analisar os dois da parte médica, eu também vou olhar o estilo de vida, né? Porque faz muita diferença, especialmente na parte da qualidade do óvulo e da qualidade do sêmen. Então, esse casal, ele precisa chegar, seja para qualquer tratamento ou para tentar uma gestação espontânea, ele precisa chegar no seu melhor, né? Então, ele precisa ir para o tratamento já com os hormônios regulados, com suplementação todas correta, né, com as vitaminas todas equilibradas. Então, tudo isso a gente faz na primeira consulta. Olha, tudo, pede todos os exames e organiza de fato o cuidado, como que vai ser. E eu também gosto de montar um planejamento. Então, depois que eles voltam com os exames no retorno dessa pós-primeira consulta, falar, olha, talvez a nossa estratégia pode ser A ou B. Qual que vocês querem seguir, né? Eu vou estar junto com vocês em qualquer uma delas, né? Mas qual que vai ser a jornada de vocês? Então, como que vai ser esse... E é assim, daí vou orientar sobre tudo, absolutamente tudo, desde como você vai melhorar o teu sono, até como você vai se alimentar melhor, até que remédio você vai tirar ou que você vai colocar, então tudo isso e é pros dois sempre, né? Gente, eu adorei, eu não tinha ideia. Ou é pras duas, porque às vezes tem casais de mulheres também, que a gente vem, né, e muitas mulheres precisam de ajuda também. Que bacana, gente, adorei, meu Deus, eu não tinha noção nenhuma Sério? disso. E quais sinais o corpo dá, muito antes da dificuldade em engravidar, que costumam, assim, passar despercebidos? Olha, eu acho que nós mulheres, a gente tem uma capacidade de normalizar algumas coisas no nosso corpo que às vezes não poderiam ser normalizadas. Por exemplo, a cólica. Então, uma mulher que tem cólica desde muito jovem ou que começou a ter cólica forte mais pra frente, muitas vezes foi falado pra ela que cólica é totalmente normal. E nem sempre. Às vezes a gente precisa investigar, né? Se essa cólica, como que ela é ou como que ela acontece. Tem algum outro fator associado? Será que não tem uma endometriose, por exemplo, que pode ser um sinal e que vai acarretar a fertilidade dessa mulher? Então, olhar para tudo isso são coisas bem importantes. Outra coisa, por exemplo, o ciclo menstrual da mulher fala muito sobre ela, né? Como que tá a regularidade? Então, o seu ciclo tá muito longo, tá muito espaçado? Será que não tem um ovário policístico aí falando mais alto, né? Ou muito curtinho? Será que não tem uma baixa reserva ovariana ali batendo na porta, né? Querendo dar sinais de que tá ali. Então, olhar para tudo isso, o fluxo menstrual também, né? Então, a própria libido, né? Especialmente da parte masculina, diz muito sobre a testosterona, como que tá essa parte hormonal também masculina. Então, tem tudo, são sinaizinhos de leve, assim, que aparecem e que a gente tem que estar atento para olhar. Então, o médico que tá atendendo reprodução, ele precisa entender que esses sinais fazem diferença. Se tem coágulo ou não na menstruação, como que tá essa parte toda, então faz toda a diferença. São sinais. Gente, é tanta coisa realmente ou que são a os gente sinais do normaliza, corpo. né? A gente normaliza muitas dores na vida. Perfeito. E quais são os maiores mitos que eu você adoro. escuta sobre fertilidade? Olha, eu acho assim que o que eu mais vi recentemente foi que o homem usar testosterona não vai acontecer nada com a fertilidade dele, que depois que para volta, né? Então isso é uma coisa muito comum, atendo vários casais que são fisiculturistas e que depois também param, né? E às vezes veem que não é tão fácil assim voltar para o normal, totalmente normal, que às vezes precisa de algum tratamento. Mas também vejo outros mitos, como por exemplo, que a maior causa de infertilidade é da mulher, e não é, né? É igual para os dois, e às vezes tem fatores combinados, o que é muito comum. A mulher ter algo que atrapalha a fertilidade e o homem também. Então, acho que esses são os maiores mitos, né? Nossa, eu já tinha ouvido, eu achava que eles eram verdade. Tô bem iludida.
E existe uma idade ideal para começar a pensar em fertilidade ou preservação da fertilidade? Olha, existe uma idade assim que é uma média para todo mundo. A idade ideal vai ser muito individualizada daí para quem chega até mim e vem com essa vontade, né, de preservar a fertilidade, que seria, por exemplo, congelar óvulos, né, ou embriões. Então, os 35 anos da mulher é uma idade meio que chave, uma virada de chave ali da fertilidade. Então, a gente sabe que nós mulheres, a gente nasce com 6 a 8 milhões de possíveis óvulos, né? E a gente joga óvulo todo mês fora. Então, vai mais de 1.000 óvulos por mês fora, né? E o nosso corpo escolhe só um, mas joga o restante. Então, isso não importa se você usa anticoncepcional ou não, se você menstrua regular ou não. Você vai jogar óvulo fora e você vai piorar a tua qualidade com o passar dos anos, né? Os nossos óvulos, Aline, uma curiosidade, né? Eles foram formados quando a gente tava na barriga da nossa mãe. Então, eles são os mesmos desde então. Então, eles sofreram a ação do tempo, a ação do teu estilo de vida. Se, por exemplo, você fumou, você vai ter uma pior qualidade ocitária. Então, tem vários pontos, assim, que são importantes. E quando a mulher faz 35 anos, ou ali muito próximo dos 35 anos, a gente tem uma queda de quantidade e de qualidade também. Então, assim, é como se fosse um tanque de gasolina do carro. A gente nasce com o tanque cheio e vai perdendo. Algumas perdem mais rápido, porque, por exemplo, tem algum problema de saúde genético, uma endometriose, qualquer coisa que possa fazer uma baixa reserva ovariana. E outras vão ter uma quantidade já maiores, mais Então, 35 sortudas. ali é uma idade limite. É uma Qual idade você recomendaria, assim, para uma mulher que, né? Eu falo que a melhor idade para congelar óvulos em si é agora, né? Então, assim, você chegou ali perto dos 30 anos, não tem uma previsão de quando vai engravidar, ou precisa estudar, precisa trabalhar, precisa postergar essa maternidade, às vezes vale a pena você pensar, assim, num que bom congelamento que eu tô em tempo, de gente. óvulos. Tá super em tempo, tá maravilhosa. Então tá, eu já marquei minha consulta aqui com a doutora. Legal. O que toda mulher deveria saber sobre sua saúde reprodutiva que normalmente descobre tarde? Eu acho que essa questão da perda da qualidade e a reserva ovariana, né? Porque a reserva ovariana não é... Quando você vai na consulta de rotina com o ginecologista que não é de reprodução, é muito raro ele pensar na tua reserva ovariana. Ele vai coletar teu preventivo, vai fazer um exame de sangue geral, vai avaliar a tua mama, mas ele não vai pensar que como tá a sua fertilidade, como que tá essa parte, planejar junto com você. Então, acho que esse é o principal, assim. Nossa, é verdade, gente. Foi assim que eu entendi que eu precisava ser mãe, né? Eu fui fazer um exame de rotina para ver meu DIU e eu vi que o meu ovário tinha muito menos folículo do que deveria ter para minha idade. Então, eu tinha baixa reserva e não sabia. Eu nunca tinha feito um exame, né? E daí eu decidi que eu precisava engravidar, né? Que ou eu engravidava, ou eu congelava óvulos, ou eu fazia alguma coisa. Eu já queria ser mãe mesmo. Falei, a hora é agora, né? Então, essa faz toda a diferença na vida da mulher, né? Essa tomada de decisão. Sim. Então, seria isso, assim. Eu acho que... Perfeito. Congelar óvulos é uma garantia de gravidez futura? E como que você calibra essa expectativa com as pacientes? Olha, então assim, não é 100%, tá? Nada na medicina é 100%. Se alguém vender alguma coisa pra você falando que é 100%, é mentira. Essa expectativa, ela precisa muito ser calibrada, né? E ela é calibrada, a gente olha a reserva ovariana, a idade da mulher. Então, depois que a gente faz o congelamento, por exemplo, eu coloco numa calculadora para paciente, falo, ó, com esses óvulos maduros que a gente tem guardado junto com a sua idade, você tem tantos % de chance de conseguir usar esses óvulos no futuro e ter um filho, ter 2 filhos, ter mais filhos. Então, entender que isso é personalizado, né? A gente precisa calibrar a expectativa, entender que não é 100% de chance, né? Mas que é uma forma de poupar para o futuro. Então, a gente usa o congelamento de óvulos como uma forma de poupar para o futuro. Entendi. Então, por exemplo, você pode usar o congelamento de óvulos para ter um segundo filho. E não necessariamente para o primeiro. O primeiro, dependendo, você vai estar com uma idade super boa ali, 34 anos, e vai engravidar. Mas para o segundo, quando vem o segundo e o terceiro, se você quiser ter um terceiro, vai vir com 38, 40, 42, né? Hoje em dia a gente engravida cada vez mais tarde. Sim. Né? Por N motivos sociais. Sim. Então, pensar nisso tudo. É bem interessante. Esse é um assunto também... Eu tava conversando, né? Estou na idade, né? Que tá todo mundo, os amigos, começando essa movimentação de ter filhos. Exato. E eu era muito iludida, achando que era, assim, muito fácil. Mas algumas amigas compartilharam e falaram, Aline, não é bem assim, né? Assim. Nossa, eu tô tentando há mais de um ano. Os casais mais próximos também. Exato.
Aí que eu comecei a me preocupar, né? A gente ainda é muito, né? A Pelo gente é menos, muito- ai, gente, eu era muito carente de informação. E assim, Lini, a gente tem que pensar que a cada 6 casais, um deles vai ter infertilidade. Então, assim, é muito prevalente. Nossa, é uma estatística muito alta. Muito alta. E essa estatística é super atualizada da OMS do ano passado. Então, assim, é muito prevalente. Às vezes o teu vizinho não tem filho porque ele tá tentando há muito tempo e a gente acha que só, né, não sabe o que se passa ali dentro. Isso vale para os nossos amigos também. Nem todo mundo compartilha essa dor, né? Legal. E existe, assim, um prazo de validade, né? Você comentou que você calibra de acordo com a Isso. idade, mas existe um prazo máximo, assim, que pode ficar congelado, caso uma mulher congele muito jovem, digamos assim? Não, não existe, tá? E quando a gente for descongelar para fertilizar, para usar esses óvulos, eles vão ter a idade que você congelou. Então, se você congelou aos 29 anos, o teu óvulo vai ter a qualidade de 29 anos. Mesmo que você coloque ele o embriãozinho no teu útero aos 35, aos 36, tá? Então, não tem prazo de validade. Gente, que incrível, né? Isso Medicina. vale para óvulo e vale para embrião também. Legal. Né? Muito E aí legal. é só o óvulo da mulher congelado, do homem não. Dá para congelar Também? sêmen também. Tem homens, por exemplo, que vão fazer um tratamento, por exemplo, quimioterapia, que pode afetar a fertilidade. Isso para mulher também. A gente congela os gametas antes. Então, congela o óvulo antes ou congela o sêmen antes. E se já for um casal que quiser guardar embriões, eles podem também. E nenhum deles tem prazo de validade. Legal. Adorei. E como que você orienta mulheres que desejam engravidar, mas enfrentam ansiedade durante esse processo? Sim. E olha, eu vou dizer que a ansiedade é uma das coisas mais comuns que a gente enfrenta durante esse processo, porque por mês a gente tem uma chance, tentando em casa, em torno de 15 a 20% de dar certo. Essa chance cumulativa com o passar de um ano vai lá para 90%. Mas daí tem aqueles outros percentual que vai precisar de ajuda, né? Mas é muito difícil para a mulher quando ela tá tentando e tentando e tentando e esse neném não vem, né? Porque é muito frustrante. Você menstrua, vem a menstruação, você acha que pode dar certo, vem a menstruação e acaba aquele banho de água fria na gente ali, né? Então eu acho que nesse momento a gente precisa de muita informação, porque a informação ela esclarece, ela olha se está tudo bem ou não, se vocês podem continuar tentando ou não, se precisa de algo a mais. E trazer, às vezes, o suporte psicológico também, porque é nesse momento que a terapia vem forte, porque você entender que não é culpa tua, que não tirar essa culpa da mulher, né? Porque a gente se culpa muito. Então, tirar essa culpa da mulher é muito importante. E entender que você pode sim ter suporte, que você pode sim ter ajuda, que você pode ter acolhimento, né? Então, a gente não consegue mudar tudo, mas a gente consegue acolher da melhor forma possível. Bacana. Na sua visão, qual que é o maior desafio das mulheres quando o assunto é fertilidade? Eu acho que, sem dúvida nenhuma, assim, é conciliar a carreira com o momento de ser mãe. Sim. Porque hoje em dia a gente quer muita coisa, a gente é muito jovem de espírito. A gente quer trabalhar, a gente quer estudar, a gente quer dar o nosso melhor, né? Então a gente quer viajar. Quer ter eu me experiências. identifiquei, eu quero fazer tanta coisa antes de ser mãe. A gente quer fazer muitas coisas, né? Não que a maternidade te prive de coisas, mas você vai precisar de um planejamento maior quando você tiver um filho. Você vai precisar de um tempo dedicado muito grande a ele quando você tiver um filho. Então, assim, acho que esse é o maior desafio da mulher moderna. É conciliar a maternidade com a vida acontecendo. Gente, é que o corpo, ele não tá se adaptando, que a expectativa de vida aumentou, né? Tem que, graças a Deus, que a medicina tá aí pra ajudar, né? Tem porque os seus senão, recursos, né? Complicado. Complicado, gente. É muito difícil. É difícil lidar. Porque, né, geralmente é a idade que a mulher tá no auge ali, né, da sua vida profissional. E a gente sabe que impacta bastante. Impacta muito. A idade é o principal fator da fertilidade feminina. O principal. Não tem nada mais potente do que a idade da mulher. E agora, falando um pouquinho de empreendedorismo feminino e conexões. Doutora Larissa faz parte do novo Bird Eu adoro, Club. gente. É muito bom estar aqui. E o que te motivou a fazer parte do clube? Olha, foi justamente esse momento de trazer mais conexões com mulheres que pensavam além, né? Então, eu conheci o Nova através do Instagram. Eu conheci uma menina, que é a Ariane, maravilhosa, que é personal organizer. E que a Ari
ela tava já no brunch. E daí eu olhei, nossa, NBC. Daí depois eu vi a área aqui dentro. Daí eu falei, acho que eu quero, né, fazer Vou ver parte. o que que vou ver é. o que que é. E daí eu comecei a seguir vocês, daí entrei em contato com a Susan, a gente conversou. E eu vi que fazia todo sentido pra mim estar no ambiente de mulheres que pensam grande, né? Então, assim, pensam maravilhosamente além da caixinha, né? Então, acho que é sobre isso, assim, é sobre a gente fazer conexões, sentar em mesas que pensam, às vezes, muito maior do que a gente, né? Sim. Muito... E é muito muito legal lindo. aqui do nosso clube, né? Eu puxando aqui sardinha pra Com gente certeza, mesmo. tem que puxar mesmo, porque Que vale a pena. esse ambiente de mulheres, né? Exato. Da gente poder conversar dos desafios. Super. E o bom, né, pra Aham. doutora Larissa, gente, que esse assunto, toda mesa de conversa, ele mesas. aparece, porque é uma Uhum. preocupação É uma das preocupação. brunchers, né? Que Com são certeza. mulheres aí com, né, ambiciosas, querem fazer acontecer na Querem fazer carreira. E a acontecer. gente fica muito preocupada mesmo com esse Aham. assunto. Exatamente. Que Mas legal. eu falo que o NBC é um grupo de grandes mulheres, né? Porque Não, a gente, gente eu tenho se muito ajuda, orgulho da mulherada. a gente conhece umas as outras, a gente faz conexões. Já virei paciente das meninas Ai, também. eu Aham, vi. essa semana já comecei o protocolo com a Amanda. Então a gente vira amigo, né? A gente Sim. vai jogar Sai tomar tênis junto, cafezinho. vai tomar um café, vai tomar um brunch. Ai, gente, é muito muito gostoso. legal, é muito bom, é Que muito legal. Agora vamos para um quadro, que ele é Uhum. um quadro de respostas rápidas, tá? Ok, Se chama vamos Um lá. Gole de Mimosa. Aham. Um livro que você indicaria para toda mulher. Olha, eu acho que um livro que eu indicaria nem para toda mulher, mas para toda pessoa que trabalha com pessoas é O Corpo Fala. Eu sei que é um livro bem antigo, Nunca li. mas ele fala sobre a postura, sobre a expressão corporal. Porque a gente que trabalha com pessoas, especialmente na área da medicina, a gente tem que entender se aquela pessoa está confortável ou não, se ela está tranquila ou não, para que você possa trazer e melhorar a experiência dela e melhorar o acolhimento. Então, esses pontos, né, são muito importantes e são pequenas coisas, assim, né? Às vezes Show. é muito legal. Um hábito que faz diferença na sua rotina. Eu leio todo santo dia. Ai, legal, eu também. Aham. Só que às vezes eu leio romance. Mas eu também. Canceriana que sou. Leio romances, né? Adoro livros de ficção e coisas. Pra sair a cabeça, faz bem pra gente descansar a cabeça também. Ai, é bom, E livros de desenvolvimento pessoal. Inclusive, no NBC temos o Clube do Livro. né? Temos, gente. Eu também muito legal. adoro uma boa leitura. Uma boa leitura faz minha- toda a É diferença. o meu momento de Uhum. desconectar no dia a dia, Exato, assim. Nossa, exato. eu acho Aham. muito bom. Um conselho que você gostaria que toda mulher recebesse aos 20 anos. Olha, eu acho que dose é teu antibileriano quando você estiver perto dos 30, para você ter um planejamento da tua fertilidade. Eu acho que, sem dúvida, é o que eu Legal. mais ouço que as mulheres se arrependem de não ter feito. Legal. Uhum. Já respondeu a próxima pergunta, que era um exame que nenhuma mulher deveria adiar. Então, antibileriano, ou Antibileriano. contagem de folículos, entender o teu planejamento familiar, fazer tua rota, né? Acho que essa é o Perfeito. ponto. Em uma palavra, maternidade é? Em uma palavra, meu Deus, acho que é um grande desafio. Já são 2 palavras, mas é o desafio mais lindo da vida. Então, eu amo. Que Amo. legal. Muito. E empreender é? Empreender, olha, eu diria que é um pouco solitário, mas depois que eu conheci o NBC, nem tanto assim. Né? Só tá no local Aham, certo, no né? local certo. Porque quando você começa a empreender, você precisa tomar muita decisão, é sempre muito desafiador. Mas quando você conhece outras pessoas que estão no mesmo barco que você começa a ver Fica que a mais coisa leve. é mais leve. E agora vamos para o nosso último quadro, que é com quem Uhum. você tomaria uma mimosa. Se você pudesse marcar um brunch amanhã com uma mulher do NBC ou com alguma outra mulher que seja assim uma grande referência pra você, quem seria e por quê? Olha, eu acho que eu marcaria um brunch com a Liana. Cariana! Inclusive, marcamos. Ai, gente, ela é muito A Liana, maravilhosa. assim, a aula que ela deu e toda a experiência que eu tenho com ela, eu acho que agrega muito pra gente, né? A Liana, ela faz parte da experiência da pessoa que passa com você. Então, Gente, a Liana é uma bruncher que É uma trabalha com a bruncher. experiência do cliente. trabalha com a experiência do cliente. E ela traz insights, assim, que às vezes, durante aquela aula que a gente teve, meu Deus, abriu minha cabeça pra tanta coisa, pra tantos pontos de contato com os pacientes que dá pra melhorar, que dá pra fazer diferente.
Então, assim, se eu pudesse ter a Liana ali do meu lado, eu teria. Legal, então, Liana, ó, já cafezinho já Aham. está certo. Cafezinho já tá certo, tá marcado. Que legal, doutora Larissa, muito obrigada por Ai, eu que compartilhar a sua agradeço. história, gente. Eu aprendi Aham. tanto nesse episódio. Meu Deus, Que ficou legal. incrível. Muito, muito obrigada pela sua Ai. presença aqui. Eu que agradeço por todo o trabalho que vocês fazem, por nos acolherem tão bem aqui no Nova, né? É uma honra estar aqui com vocês e compartilhar a vida com tantas mulheres incríveis, né? Isso é muito legal. Obrigada. Pessoal, nos vemos no próximo episódio.